A noite se estendia sobre a propriedade de Sofia, um manto denso e estrelado que, naquela ocasião, parecia carregar um peso incomum. O frescor noturno, que em outras circunstâncias traria alívio após um dia de trabalho árduo, agora vinha acompanhado de uma palpável sensação de apreensão. Sofia, uma jovem de fibra e coração generoso, encontrava-se à beira da varanda, seus olhos fixos em Pedro, o forasteiro misterioso que havia acolhido o ferido. Ele estava sentado em um banco rústico, a luz bruxuleante de uma lamparina revelando as linhas de cansaço em seu rosto. Não era apenas a fadiga física de um homem que enfrentará uma jornada difícil, era algo mais profundo, uma determinação silenciosa que se mesclava à exaustão, quase uma resolução inabalável. Ela observava, sentindo uma mistura de curiosidade e uma estranha empatia por aquele homem de poucas palavras, mas de olhar tão intenso. A brisa noturna sussurrava entre as folhas das árvores, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e o canto distante de um grilo, sons que normalmente acalmavam a alma de Sofia, mas que agora apenas intensificavam a sensação de que algo estava prestes a se desenrolar. O silêncio entre eles foi quebrado pela voz grave de Pedro, que ressoou na quietude da noite, carregada de uma seriedade que fez Sofia prender a respiração. A cada palavra, o ar parecia ficar mais denso, e a jovem sentia um frio na espinha, um pressentimento que se confirmava a cada sílaba proferida. Pedro disse: "Não se trata de um roubo, Sofia. O que trago comigo é uma evidência, uma prova irrefutável, que pode mudar o destino de muitas pessoas e expor a verdade que alguns poderosos tentam esconder a todo custo." Sofia, com a voz embargada pela incerteza e por um medo que começava a se instalar em seu peito, perguntou, quase em um sussurro, seus olhos arregalados buscando respostas nos de Pedro: "Evidência de quê, Pedro? Do que você está falando? Que tipo de prova é essa que pode trazer tanto perigo para você e agora, para nós?" Pedro a fitou por um instante que pareceu eterno, um lapso de tempo onde o mundo exterior parecia desaparecer, e apenas os dois existiam naquele momento crucial. Naquele olhar profundo, havia uma intensidade que, por um breve momento, fez Sofia esquecer o medo que a envolvia. Era um olhar que transmitia uma história não contada, um fardo pesado, mas também uma coragem que a fascinava e a intrigava. Contudo, essa breve trégua emocional não foi suficiente para dissipar a verdade iminente que pairava sobre todos eles, uma verdade que estava prestes a desabar como uma tempestade, varrendo a paz daquela fazenda. A tensão no ar era quase palpável, e o pressentimento de que algo terrível estava para acontecer apertava o coração de Sofia, fazendo bater descompassado no peito. De repente, o som distante de cascos de cavalo se aproximando rompeu a quietude da noite, um ruído que crescia rapidamente, transformando-se em um trote pesado e ameaçador. A silhueta de homens armados surgiu na estrada de terra que levava à fazenda, e a visão gélida dos cavaleiros, com suas armas reluzindo sob a luz da lua, confirmou os piores temores de Sofia. Eram muitos, e a forma como se moviam, com uma disciplina quase militar, indicava que não eram meros viajantes. Naquele instante, ela compreendeu, com uma clareza assustadora, que a noite em que ofereceu abrigo a Pedro não fora um mero acaso do destino. Era o prelúdio de algo muito mais grandioso e perigoso do que ela jamais poderia ter imaginado, um evento que marcaria para sempre a história daquela família e daquela região. O ar parecia suspenso naquele recanto isolado de Minas Gerais, entre a modesta casa, o celeiro e a via empoeirada. O tempo cessou por alguns segundos, e o único som que lembrava que o mundo ainda respirava era o sussurro suave do vento entre o capim seco, um som que parecia lamentar o que estava por vir, um lamento que se misturava ao ranger das selas e ao bufar dos cavalos. Sofia permaneceu imóvel, o coração martelando tão forte que parecia ecoar em seus próprios ouvidos, um tambor de pavor e adrenalina que a impedia de pensar com clareza. Os três cavaleiros, imponentes e ameaçadores, mantinham o olhar fixo em Pedro, como predadores que finalmente encurralaram sua presa, prontos para o bote final. A cena era de um filme de faroeste, mas a realidade era muito mais crua, visceral e assustadora, com cheiro de pólvora e suor já pairando no ar. Seu pai, Sr. Antônio, um homem de idade, mas de espírito forte e protetor, que havia dedicado sua vida àquela terra e à sua família, deu um passo à frente, sua voz firme apesar da evidente preocupação, tentando intervir e proteger sua família e sua propriedade, um último bastião de resistência contra a invasão. Sr. Antônio disse: "Este não é o lugar para isso, senhores. Esta é minha casa, minha terra. Resolvam seus desentendimentos longe de minha propriedade e de minha família. Não quero problemas aqui, e não permitirei que a paz de meu lar seja perturbada por suas querelas." O líder dos cavaleiros, um homem de semblante duro e olhar frio,
conhecido na região como Coronel Almeida, respondeu com um tom de voz que não admitia contestações, um misto de arrogância e ameaça, sua voz cortando o ar como um chicote. Saia da frente, velho. Isso não lhe diz respeito. Este assunto é entre nós e o forasteiro. Não se meta onde não é chamado, a menos que queira se juntar a ele no inferno. As palavras do Coronel Almeida despertaram em Sofia uma emoção peculiar e intensa. Não era apenas o temor que a paralisava, mas uma profunda e crescente indignação que queimava em seu peito. Aquele homem estava invadindo sua casa, ameaçando sua família, e ela sentia a injustiça que emanava daquela situação, uma injustiça que parecia se alastrar como uma praga. Pedro, por sua vez, não se moveu um centímetro. Ele inspirou profundamente, um gesto que denotava uma calma surpreendente, quase sobrenatural, como alguém que há muito antecipava aquele momento, que já havia se preparado para o confronto, para o sacrifício. Seus olhos, antes cheios de cansaço, agora brilhavam com uma determinação fria e calculista, um brilho que desafiava a autoridade do coronel. Pedro afirmou: se desejam me levar, coronel, façam-no. Mas deixem-na fora disso. Sofia e sua família não têm nada a ver com meus assuntos. Elas apenas me deram abrigo por caridade, um gesto de bondade que não deve ser punido por sua crueldade. Ele olhou diretamente para Sofia, e naquele olhar, havia uma proteção que a desarmou por dentro. Não era um pedido de socorro, uma súplica por ajuda, mas um gesto de salvaguarda, um escudo invisível que ele tentava erguer entre ela e o perigo iminente, um sacrifício silencioso. Os homens, alheios à profundidade daquele gesto, riram com escárnio, um som áspero e cruel que ecoou na noite, desdenhando da tentativa de Pedro de proteger a jovem, como se a bondade fosse uma fraqueza a ser explorada. Um dos capangas zombou: já se envolveu demais com a gente errada, forasteiro. Agora não há mais retorno. Sua sorte está lançada, e a dela também, por ter se metido com você. Quem se mistura com porcos, farelo come, não é mesmo? Pedro fechou os olhos por um segundo, um breve instante de concentração, talvez de despedida silenciosa, de aceitação do seu destino. Ao reabri-los, qualquer hesitação que pudesse ter existido havia desaparecido por completo, substituída por uma fria resolução. Com um movimento rápido e preciso, quase imperceptível, ele sacou uma pequena arma da cintura e disparou para o alto. O estampido seco e ensurdecedor fez os cavalos se agitarem, relinchando e empinando, e a poeira da estrada subiu como uma cortina de fumaça de batalha, obscurecendo momentaneamente a cena, criando um instante de caos calculado. O caos momentâneo serviu ao seu propósito, uma distração, um aviso, um último ato de desafio. Pedro gritou: corra, Sofia! Fuja daqui! Salve-se! Mas ela não se moveu. Naquele instante crucial, algo dentro dela já havia mudado irreversivelmente. Não era mais apenas uma jovem auxiliando um desconhecido ferido. Era alguém que entendia, com uma clareza dolorosa, que aquela história havia entrado em sua vida para nunca mais partir, que seu destino estava agora intrinsecamente ligado ao de Pedro, a um propósito maior. Seu pai, Sr. Antônio, percebendo o perigo iminente e a hesitação da filha, puxou Sofia pelo braço com força, tentando arrastá-la para a segurança da casa, para longe daquele confronto mortal. Sr. Antônio ordenou: para dentro, Sofia! Agora! Não há tempo para hesitar. Sofia resistiu, seus olhos fixos em Pedro, uma lágrima escorrendo pelo rosto empoeirado, misturada ao suor e ao medo. A imagem de Pedro, sozinho contra tantos, gravava-se em sua mente. Sofia sussurrou: ele vai morrer aqui, pai. Não podemos deixá-lo. Não posso abandoná-lo. Pedro, ignorando o perigo e as súplicas de Sofia, avançou alguns passos em direção aos homens, buscando desesperadamente ganhar tempo, criar uma distração, um último ato de bravura. Um disparo, vindo de um dos capangas, atingiu o chão próximo a ele, levantando terra e pedras. Um aviso claro de que a paciência dos invasores estava se esgotando, que a morte estava à espreita. A situação parecia desesperadora, sem saída, um beco sem luz. Então, algo inesperado aconteceu, um evento que mudaria o curso daquela noite fatídica, um milagre improvável. Um segundo grupo surgiu na estrada, não os mesmos homens do Coronel Almeida, mas moradores locais, gente simples da região, com seus rostos marcados pelo sol e pelo trabalho árduo. Eles vinham armados com o que tinham à mão: ferramentas agrícolas, enxadas, velhas espingardas de caça usadas para a defesa da fazenda, foices e machados. Eram vizinhos, amigos,
Pessoas que conheciam bem a injustiça e que não toleravam a opressão, a tirania dos poderosos. A solidariedade rural se manifestava em sua forma mais pura e corajosa, um grito de resistência que ecoava na noite. Um morador local gritou, com a voz embargada pela raiva e determinação, um grito que vinha da alma: aqui ninguém leva ninguém à força. Esta terra tem dono, e a justiça será feita. Não permitiremos que a covardia prevaleça. O confronto estava prestes a explodir, uma centelha que poderia incendiar toda a fazenda, transformando-a em um campo de batalha. Mas Pedro, com um gesto de autoridade surpreendente, levantou a mão, pedindo calma, tentando evitar um banho de sangue desnecessário, um massacre. Ele sabia que aquela não era a luta deles. Pedro declarou: parem! Esta não é a guerra de vocês. Não se arrisquem por mim. Não derramem seu sangue por uma causa que não é sua. O silêncio retornou por um segundo, um silêncio tenso e carregado de expectativas, onde cada batida de coração parecia um trovão. E foi nesse breve instante de quietude que Pedro tomou a decisão mais difícil de todas, uma escolha que ecoaria por muito tempo, um sacrifício que mudaria tudo. Ele olhou para Sofia mais uma vez, um olhar de despedida e de promessa, de um futuro incerto, e então, lentamente, com uma resignação dolorosa, jogou sua arma no chão. O som metálico da arma caindo na terra úmida pareceu ecoar por toda a fazenda, como se a própria terra tivesse sentido o peso daquela decisão, daquele ato de bravura silenciosa. Os homens na estrada, vendo o gesto de rendição, sorriram vitoriosos, um sorriso frio e cruel, de triunfo. Mas Sofia não. Ela percebeu, naquele gesto, que ele não estava se rendendo por covardia, por medo da morte. Ele estava escolhendo algo muito maior do que a própria liberdade, algo que ela ainda não compreendia totalmente, mas que sentia em seu âmago. E ela ainda não sabia. Mas aquela escolha mudaria tudo o que ela acreditava sobre aquele forasteiro, sobre a justiça e sobre o mundo em que vivia. Aquele ato de Pedro era um enigma, um sacrifício que ela ainda precisava decifrar. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado de destino, de um futuro incerto, de promessas e de perigos. Os homens da estrada desmontaram devagar, confiantes, certos de que finalmente haviam vencido, que a presa estava em suas mãos. Um deles, o coronel Almeida, aproximou-se de Pedro com um sorriso frio e presunçoso, enquanto os outros mantinham as armas apontadas, garantindo que não haveria resistência, que a vitória era completa. Sofia sentiu o corpo inteiro tremer, um calafrio percorrendo sua espinha, mas Pedro não parecia derrotado. Ele apenas respirou fundo, como quem aceita um caminho inevitável, um sacrifício necessário, um destino que ele mesmo havia escolhido. Pedro disse firmemente, com um tom de desafio que surpreendeu a todos: vocês não compreendem o que estão fazendo, coronel. Isso não é sobre mim. É sobre o que vocês tentam ocultar há anos. A verdade virá à tona, não importa o que façam, e quando isso acontecer, o império de mentiras de vocês desabará. O coronel Almeida hesitou por meio segundo. Apenas meio segundo. Mas Sofia percebeu. Naquele breve lapso, a máscara de confiança do coronel vacilou, revelando uma ponta de incerteza, de medo, de que as palavras de Pedro pudessem ser verdadeiras. E foi ali, naquele instante fugaz, que tudo começou a se revelar para Sofia, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. O roubo de que Pedro falava não era dinheiro, nem gado, nem qualquer bem material. Era uma prova. Documentos ocultos que expunham uma vasta rede de corrupção envolvendo terras da região, expulsões ilegais de famílias inteiras de suas propriedades e a falsificação sistemática de registros, tudo para o benefício de poucos e a ruína de muitos. Pedro não era um criminoso, um ladrão, um forasteiro qualquer. Ele era um denunciante, um herói improvável que arriscava tudo para expor a verdade, para trazer luz à escuridão. E os homens que o perseguiam não eram apenas caçadores, eram os verdadeiros arquitetos daquele esquema, os opressores que se beneficiavam da miséria alheia, os lobos em pele de cordeiro. Sofia levou a mão à boca, incrédula, as lágrimas brotando em seus olhos, uma mistura de choque e admiração. Seu pai, Senhor Antônio, permaneceu em silêncio absoluto, a compreensão pesando em seu semblante, a raiva contida em seu olhar. O líder dos homens, o coronel Almeida, perdeu o sorriso, seu rosto contorcido em uma expressão de fúria e desespero, de quem vê seu castelo de cartas desmoronar. Coronel Almeida rosnou, sua voz carregada de ódio e desespero, um som gutural que revelava sua verdadeira natureza. Cale a boca, seu insolente. Não ouse proferir mais uma palavra. Você não sabe com quem está se metendo.
Ele rosnou, mas já era tarde demais. A verdade, como um rio represado que finalmente transborda, não podia mais ser contida. Agora, todos entendiam. Pedro havia vindo àquela região com uma missão: entregar as provas às autoridades e proteger as famílias simples que estavam sendo silenciosamente expulsas de suas terras, despojadas de seus lares e de sua dignidade, esmagadas pela ganância. E naquela noite, sob o manto estrelado de Minas Gerais, a verdade veio à tona, revelando a coragem de um homem e a força de uma comunidade que se recusava a ser silenciada. A luta pela justiça estava apenas começando, e Sofia, sem saber, já era parte dela, uma peça fundamental em um jogo muito maior. A quietude da fazenda havia sido quebrada, e a vida de todos ali jamais seria a mesma. A noite, que começou com apreensão, terminava com a promessa de uma batalha, mas também com a esperança de que a verdade, finalmente, prevaleceria. O destino de Pedro, de Sofia e de toda a comunidade estava agora entrelaçado, e o futuro, embora incerto, seria forjado na coragem e na busca pela justiça. A história daquele forasteiro e da jovem que o acolheu se tornaria uma lenda, um testemunho da resistência contra a opressão e da força inabalável do espírito humano, um eco de esperança em meio à escuridão da injustiça. E assim, a noite avançava, carregada de um novo propósito, de uma nova luta e da certeza de que, por mais difícil que fosse o caminho, a verdade sempre encontraria uma forma de emergir.